Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Outro Lado da Mesa, o câncer por um outro olhar. Mais uma vez ao lado do meu amigo Juliano, para mais uma rodada de conversa e de informações. Olá, Juliano. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que o pessoal vai estar assistindo isso daí. Estamos aqui hoje com uma convidada, nossa, uma honra de receber ela. Ela foi minha R mais de residência de clínica médica. Você vê, Que responsabilidade, né? isso, hein? Bom, Camarão, vou pedir para você se apresentar. Eu sei que a gente já está apresentando o pessoal, mas gostaria que você se apresentasse a minha R mais de clínica médica aí. Eu nem lembrava disso. Pois é. O tempo está denunciando. Bom, meu nome é Natália Camarão, eu sou cardiologista, mãe, esposa do Eric, tem que citar ele. Atualmente sou diretora clínica da empresa Cardiocor, uma empresa focada em cardiologia, e atualmente sou especialista em medicina do estilo de vida e tenho colocado essa abordagem na minha conduta clínica e também cada dia implementando também na clínica lá, com alguns projetos e protocolos e planos de acompanhamento para levar o paciente ao êxito aí das prevenções da doença crônica, né? Camarão, a doença acho que cardiovascular, que é o seu foco, e a oncologia, que é o nosso, acho que anda de mãos dadas com a prevenção, né? Sim. Mas antes da gente entrar nesses meandros da prevenção cardiovascular e oncológica, como surgiu aquele tino, irei largar a biologia, depois de ter documentado uma espécie não documentada, você catalogou uma espécie nova de lagarto e depois ir para medicina. Mexeu com buffet. Mestre de cerimonialista. É que assim, se eu for falar todas as minhas facetas, já o pessoal vai aqui no mínimo me deixar doido. Mas eu sempre tive uma vontade de cursar medicina, mas existia o medo da questão mesmo de se tentar, e vindo de onde eu vim, a gente não tinha muita chance de errar. A gente tem que acertar de começo. Então eu optei por fazer o curso que eu achava que era viável para eu passar ali na faculdade, passei mesmo, e para me inserir logo no mercado de trabalho, mas ser jovem, eu passei com 15 para 16 anos, na verdade eu tinha 15 anos, com 6 meses depois eu fiz 16, né, já estava na faculdade. Aí eu vi que não adianta a gente às vezes dar murro em ponta de faca, a gente às vezes tem que perseguir um pouquinho, ir atrás dos nossos sonhos. E com paralelo a isso eu vim estudando, e aí surgiu a oportunidade de fazer o vestibular, depois de alguns anos já fazendo biologia, e aí eu fiz a medicina. Tanto é que quem me conhece, eu não sei se vai ter algum ex-colega aí da biologia, via que eu não tinha vocação nenhuma para isso. Mas eu amava andar no mato, conhecer as cachoeiras, era uma coisa super que me deu uma grande tranquilidade entender que existe outro lado. Foi bom para ter uma visão do outro lado das pessoas que vivem, né? Mas, assim, essa imersão na natureza, nas coisas, né? Que a gente não tem tanto, né? Na medicina. Totalmente diferente. Né? Totalmente. E na medicina eu me encontrei. De fato, não me vejo fazendo outra coisa, se não for cardiologista especialmente. Adoro o que eu faço. É isso que eu ia perguntar, porque assim, eu entrei, vai ter nada a ver com oncologia e cardiologia, mas eu entrei na residência de clínica querendo fazer cardiologia também. Não me fala uma coisa dessa. Eu entrei querendo fazer e mudei no meio do caminho. O que você já entrou na medicina mesmo ou na residência escolhendo cardiologia? Não. Eu queria pediatria em fé. Pensando na chimbalaia, eu acho, assim, da biologia, que era muito... Aí eu vi que, como a gente começa cenários práticos, na metade do curso eu vi que, primeiro, não tem psicológico para pediatria. Eu sofro muito com as questões das crianças, então é uma coisa que eu não teria como ter nenhum equilíbrio emocional para lidar com doenças graves, potencialmente graves numa criança, enfim, eu achei que não seria legal para mim. E a infectologia, nada a ver, depois eu vi que também não gosto. Aí fiz liga de anestésio, foi muito bom, porque eu aprendi a funciono líquor como ninguém, depois da minha liga de anestésio, mas foi também para ver que eu não sou uma pessoa de centro cirúrgico, de ficar ali dentro. E aí na cardiologia,
quando eu comecei a acompanhar o internato, né, eu vi que, nossa, você pode estar lá de plantão, atuando numa urgência, emergência, numa UTI, como você também pode estar no consultório, como você também vai estar no ensino. E assim, eu acho que todas as profissões, né, as especialidades podem abrir esse leque, mas a cardiologia me impulsionou mais, porque ela vai do 0 ao 100 muito rápido, né? Uma hora você está aqui conversando com o paciente de colesterol e daqui a pouco você está passando um marca-passo no paciente que está com um bloqueio potencialmente fatal. Então, essa emoção eu gosto bastante. É isso que me atrai, essa adrenalina. Você poder atuar tanto num ambiente tranquilo do consultório, ou seja, mais controlado, e também para um ambiente mais de urgência e emergência. E acho que com todo mundo, né? Acho que a medicina, quando você entra na medicina, você entra com algumas expectativas, algumas até ilusões sobre aquilo que você vai encontrar, e acho que no caminho você vai afunilando e você vai se moldando aquilo e encontrando o caminho a seguir. Acho que é muito, muito legal quando a gente vê que você encontrou o seu caminho na medicina e a gente que te conhece sabe que você vive a cardiologia intensamente. 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 E como é que vê essa questão do que você está na cardiologia, mas dessa medicina uma preventiva, mais do estilo de vida, o que te atinou para você pensar nisso? Você falou assim, você ficou meio até em dúvida no termo, né? Porque tem gente que fala assim, mas você tá fazendo medicina integrativa? Integrativa não, pelo amor. Sem preconceito também. Sem nada, olha. Mas não é. Você tá fazendo medicina... Muita gente realmente não sabe o que é, Juliano, e nem eu sabia alguns anos atrás. Mas era uma coisa que eu percebi que eu, na verdade, sempre busquei isso e não entendia que isso existia. A medicina do estilo de vida é uma ciência que surgiu, né, que agora tem mais escopo mais no Brasil, mas os Estados Unidos, através do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, ele faz com que a gente, através da ciência da mudança, estruture, através de alguns pilares, alimentação, diminuição dos tóxicos, exercício físico, essa estruturação para uma mudança naquilo que o paciente está errado ali no seu dia a dia, na sua vida. Para que ele tenha o quê? Para que ele tenha no objetivo final a prevenção, às vezes o tratamento e até a remissão de algumas doenças crônicas, como diabetes, obesidade. E aí no sentido aí da oncologia, tem agora já muita literatura surgindo em relação à medicina do estilo de vida, essa ciência da mudança, para também pacientes que têm ali um fator de risco, ou tá num hábito de vida mais, né, digamos assim, danoso ao indivíduo como um todo, né? Se o cara que fuma, não é só o risco oncológico dele, existe o risco cardiovascular, o risco também de as outras doenças até respiratórias, enfim. Esse paciente, ele tem ali um comportamento que na ciência da mudança a gente não vai simplesmente fazer o que a gente sempre faz, né? Olha, o senhor tem que parar de fumar. E aí nisso existe algumas coisas que envolvem o comportamento desse indivíduo, o porquê que ele faz isso. As pessoas não fazem as coisas no inconsciente só, não. Elas, na verdade, existe um consciente por trás daquele comportamento, daquele hábito que se tornou normal para ele. Então, muitas vezes a pessoa fuma para pertencer a uma tribo. E muitas vezes você falar para ele que pare de fumar, você não está falando para ele pare de fumar, você está falando para ele assim, não, você não vai participar mais da sua tribo. Então, a gente começa a buscar elementos no comportamento do paciente, e até através de uma coisa que a gente chama de entrevista motivacional, análise de qual modelo de mudança que ele está naquele momento, naquele modelo de contemplação, está na pré-contemplação, na contemplação tem modelo de Clemente Prochaska, né, aquela fase pré-contemplativa, que ele acha que o cigarro, ele nem contempla que ele tem que parar o cigarro. Na fase contemplativa ele já, eu acho que isso aqui não está muito bom. Então, todas essas fases que a gente consegue identificar através da anamnese, envolve aí uma estrutura de prescrição para ele, por exemplo. Não prescrição necessariamente medicamentosa, mas de acompanhamento. Não adianta mais eu falar para ele, pare de fumar.
Eu tenho que pegar na mão dele, estruturar um plano de acompanhamento, um plano para esse paciente parar de fumar. Aí nisso eu vou identificar, ele fuma porque ele se sente pertencente à tribo dos fumantes que tem lá no clube de motocicleta dele. Então, como que eu vou abordar esse paciente? O que para ele tem também de valor na vida dele? Ele às vezes acha que o cigarro não vai trazer nada se ele parar, não vai mudar nada a vida dele. Mas aí você começa a conversar, você percebe que, olha, eu gosto muito de sentir a liberdade quando eu ando de motocicleta. Aí você fala, fulano, você já parou para pensar que se um dia você estiver dependente de um oxigênio, você não vai mais conseguir ter essa liberdade? Já parou para pensar que se você tiver um AVC por conta dos seus hábitos, talvez você não vai mais conseguir pegar sua motocicleta e dar ali seu impulso. E aí essa pessoa começa a entrar numa fase de contemplação. E aí depois dessa fase de contemplação, às vezes tem a fase da ação. Tudo isso, a gente como médico que estuda essa ciência, acaba tendo elementos mais robustos para tratar. Eu até sabia, todo mundo sabe, é senso comum, de que precisa parar de fumar o cigarro. Mas eu não sabia as abordagens, estratégias, o tratamento até medicamentoso, a gente estrutura melhor para ele, como que a gente faz esse passo, como que é uma coisa de cada vez, é um hábito que ele tem de fazer tal coisa, vamos ressignificar esse momento e vamos mudar esse hábito. Às vezes a gente vai dirigir e nem percebe. Esse paciente, ele toma o café e nem percebe que depois do café ele já fuma. Às vezes a gente sabe o que eu faço, peço para ele trocar o café. Eu falo, você não vai tomar café de manhã. Porque de manhã tem. E isso até é uma coisa que mede o quão viciado ele é. Se ele já nem escova o dente, ele já vai fumar o cigarro, ele toma o café e fuma o cigarro. Então, às vezes eu falo, você vai deixar o café pro meio-dia. Porque aí a mente dele vai burlar esse hábito, ele vai entender que não, eu não vou tomar o café agora, ele vai processar que ele não está tomando café, e aí ele vai olhar pro cigarro, ele vai lembrar que eu falei que o cigarro da manhã ele vai parar, entendeu? E aí ele vai moldando o seu hábito. E aí, como que eu vou fazer isso se eu não acompanhar o paciente? Entendeu? Às vezes a gente tem que fazer o que a gente chama de accountability, que é você mandar ali pedir um feedback do paciente sobre aquelas metas que você traçou junto com ele no consultório. Então, realmente, isso envolve um paradigma total na forma de consultar. Bem difícil e eu tive que assim fazer. São 2 anos eu me envolvendo nessas situações e tudo que envolve medicina e estilo de vida eu tenho estudado para poder estruturar isso, porque era uma frustração minha. Eu não entendia como que um paciente acabava de infartar, estava fumando ali. Eu falo, meu Deus. É o que a gente vê na nossa formação do paciente com traqueostomia fumando pela tráquea, né? E não entender que aquilo que levou. Camarão, enquanto você explicava brilhantemente todo o processo seu de atuação, como o entendimento, até como o nome fica difícil, né? Porque para de ser uma medicina preventiva, Sim. Porque você não tá pegando só aquelas pessoas que querem realmente cuidar, assim, tipo, que não tem nenhuma comorbidade, tá? E iniciou um cuidado, mas como tentar reverter aquela pessoa que já tem a doença crônica a talvez melhorar, mitigar os efeitos que aquilo trouxe ao longo da vida. E me chama a atenção todo esse processo que você fala, que hoje em dia a gente vive a nossa geração até não tanto, mas um momento mais imediatista. Que você tem tudo no estalar do dedo. Você tem a resposta de uma pesquisa complexa hoje pela IA. Antes era o Google, agora pela IA você tem a resposta para perguntas complexas. Pesquisas que nós tínhamos que ir até a biblioteca, folhear várias... Do Gabriel era Barça, Universal... Eu peguei um pouquinho Barça, tá, amigo? Tinha que copiar, no máximo que você conseguia era um xerox para terminar de ler em casa. Letrinhas coloridas para... Grifava os pontos importantes. E pelo que você explicou, todo esse trabalho que você faz é um trabalho de formiguinha, porque você tem que trazer a complexidade, o entendimento, montar estratégias para o paciente. E como trazer... Obviamente você não vai contar o pulo do gato, porque você estudou muito para isso. Mas como trabalhar isso, assim, que o paciente entenda que o trabalho precisa ser de formiguinha para o resultado ser alcançado lá na frente. É o que a gente tenta fazer.
ó, faça atividade física, não fume, faça os exames regularmente, porque isso aí vai trazer uma alteração lá na frente. Só que esse estudo que eu entendo que a Câmara está fazendo, além de você fazer essa informação, ela estuda de qual forma fazer isso, né? Qual forma você planejar, conseguir ativar isso dentro da cabeça da pessoa. Basicamente Sim. ativar dentro da cabeça. Tem mais de atinar ela 30 pra, olha, tipos de métodos de você ativar essa ciência da mudança do paciente. Você tem ferramentas para isso. Não é uma coisa fácil, mas mesmo que você tenha dificuldade de estudar todas as técnicas, uma coisa eu te falo. O fato de você se conectar com o paciente e fazer uma jornada para ele completa é o sucesso da coisa. Entendeu? Até porque você viu que eu falei de vários pilares: alimentação, tóxicos, a espiritualidade, conexões sociais. Tipo assim, eu não vou fazer o cara ter amizade com a galera, mas você tá ali como quase que um mentor, um orientador. Você entrega a jornada dele completa, porque junto com essa questão da medicina do estilo de vida, a gente não é o pai do paciente, não, né? Ah, vem cá, filho, você é um bebê. Você guia ele por um caminho, porque existe um momento que é igual a maioria das nossas coisas que a gente como paciente zero, né? Nós médicos somos os pacientes zero. Eu indico exercício físico. Eu faço? Faço. Mas eu tive toda a trajetória também. O que aconteceu comigo? Eu fazia atividade física tal, passei depois meses sem fazer atividade física. E aí eu vou me motivar a fazer atividade física. Aí o que aconteceu para que eu mantivesse a atividade física? Isso aconteceu. Tá, e aí chegou um momento que você fica meio que estagnado naquela atividade física. Se você tá com uma meta de perder peso, você chega um momento que você estagna seu peso, você não perde mais que aquilo. Aí, eu não perdi. Aí é o momento de estar com o paciente, porque aí você prevê a jornada até da falha. Falha também é uma coisa que tem que ter um planejamento. Eu vou voltar ao exemplo do cigarro, para só vocês entenderem. Começou o período lá de parar o cigarro, etc. E ele está motivado, ele realmente tem 3 meses sem usar o cigarro. E aí ele vai ter acesso a mim, né? Como paciente, vai falar: doutora, eu tive vontade demais e eu acabei fumando cigarro. E aí, assim, eu vou entender essa questão e não vou esculachar o cara. Porque imagina, 30 anos fumando, aí talvez aconteceu alguma coisa psicológica, um momento que ele sentiu frágil. Exato. Aí se eu esculacho, ou se ele não tem acesso a mim, a gente não consegue estruturar aquela questão num aprendizado e até numa estratégia. Aí eu falo para ele: você vai comprar agora o chiclete de nicotina, que quando você vê que você não está aguentando, você vai usar ele ali, pá, vai dar aquela parada e você vai passar para a próxima fase, que é você sempre ter essa válvula de escape. Aí entra a questão de trocar um hábito por o outro. O que você faz? Eu gosto muito no caso de um refrigerante, gosto muito de refrigerante, uma coquinha com não sei o quê. Tá bom, agora uma água com gás. Você vai aos poucos. É difícil, viu? Você vai trocando um hábito pelo outro, só que você tem que. A grande jogada é você trocar por um hábito saudável. E aí você vai acompanhando. E no final, esse paciente ele tem, pelas conversas, pelo plano de acompanhamento, isso é feito até no oncologia. Ele tem um que a gente chama de florescimento. Ele tem uma autorresponsabilidade. Ele passou pela toda a jornada. Você aos poucos foi conversando e dando elementos para eles passar. Imagina, você lembra, você volta ali e faz um recordatório. Você lembra quando você chegou aqui? Você fumava uma carteira de cigarro no dia. Agora você não está fumando nenhum. Você começou a fazer atividade física. Agora vamos fazer a fase de manutenção, a prevenção de recaídas. E aí o paciente, ele: poxa, doutora, agora não, agora eu tô tirando de letra. Quando eu vejo que eu tô estressado, assim, quero fumar, eu vou dar uma corridinha, vou melhorar aí alguma coisa, vou ler, enfim. E aí ele vai florescendo quando o paciente, que é um conceito também do Lee, que é um cara que fala muito sobre medicina do estilo de vida e vai nos abrilhantar aí com a palestra que vai ter no congresso aí que a gente vai. Enfim, aí ele vai tendo um paciente que ele vai ser cada vez mais autorresponsável. Porque eu não quero esse paciente para mim, um filhinho. Eu quero que ele floresça e tenha o autocontrole, a autorresponsabilidade. E assume as responsabilidades também, porque né? senão fica pesado. Você é o quê? Você é um pai do... Você quer ser o quê? De vários, né? Eu acho que a gente tem que ser, sim, no começo da jornada, orientar, oferecer essa jornada toda.
Mas tem uma hora que o paciente ele vai ganhar seu caminho, não que ele não vá voltar com você. Ele vai sedimentar aquelas mudanças e você vai fazer os acompanhamentos. Mas já e vai consegue ser... andar Exato. Mas com, a tem, sua, tem com as suas vezes, tem próprias pacientes pernas. que assim, é semanal, semanal. Olha, fulano, você e aí, como que tá? Você parou de fumar? Não parei. Então tá bom, agora nós vamos para realinhar essa meta. Porque essa questão de você acompanhar não te faz você ter uma responsabilidade maior? Eu falo porque eu hoje, antes eu já corria, mas eu corria ao Deus dará. Corria, pegava meu tênis e corria. Hoje, por questões mesmo de meta que eu tenho na minha vida, de correr uma meia maratona, de melhorar a performance, eu tenho uma assessoria de corrida. Eu sei que na semana que eu não corro, o meu coach lá, sei lá, é o meu treinador, né? Fala, Natália, o que aconteceu? Você não tá progredindo. E eu já fico com aquilo na minha mente. Poxa, o cara tá tentando me desenvolver nesse ponto e eu estou falhando. Semana que vem eu vou melhorar, entendeu? Aí ele pergunta, o que você está precisando? Então, vamos alinhar isso aqui, vamos alinhar esse dia, assim, esse dia você não consegue? Ah, não consigo. Então, vamos alinhar esse dia. Não vamos fazer mais 10 km, você está cansando demais, eu vi aqui sua planilha, você não está conseguindo atingir, vamos diminuir um pouquinho, entendeu? Então, isso é muito importante em qualquer cenário de mudança de comportamento. São ajustes de percurso e a orientação é muito importante, né? Então, acho que isso individualiza não só o tratamento, como o seu treinamento é individualizado para você. Marão, tô maravilhado com essa... E eu tô pensando na questão de meta. Eu já tô querendo ser paciente da Camarão, eu quero ir lá mudar meu estilo de vida. O Juliano, eu ia vender um produto pra ele, ele me fugiu de mim. Brincadeira, eu não ia vender, mas eu ia. Mas eu vi que você tá muito bem. Eu fiquei feliz. Estou tentando, tá difícil, mas. As mudanças de hábitos são difíceis, né? Na verdade, pra mim, você citou e pra mim, eu até comentei que o mais difícil é o tal do refrigerante. É uma coisa. É que nem vício de cigarro. É o hábito, né? É o hábito de. Eu fico louco. Perto é difícil. E assim, acho legal você falando aqui, eu tô imaginando a questão de meta, né? Porque não é só da saúde, eu acho que meta, na verdade, da vida. Da vida. Se você não tem uma meta, você não tem um crescimento na sua vida. E eu tô começando a pensar que eu vou ter que criar e acho que se você não tem um acompanhamento, também é muito fácil de você abrir mão daquilo. Sim. Assim, vamos pegar o exemplo da corrida. Eu não tenho acompanhamento, eu corro sozinho. Aí hoje eu não vou porque eu tô cansado. Não tem ninguém pra me cobrar. Não. Se amanhã eu não tô correndo melhor do que hoje, o único que cobra sou eu. Aí eu fico chateado porque eu não vou, mas também amanhã eu também não vou de novo e pronto. Não preciso prestar conta pra ninguém. E volto a dizer, né? Isso caminha muito perto as prevenções, acho que da doença cardiovascular, mudança de hábito de vida da doença cardiovascular, caminha muito paralelo, muito perto da oncologia, né? Porque são fatores de risco muito parecidos, né? E a gente não trouxe, a gente quer também ouvir como é estar do outro lado da mesa, Camarão. Como paciente, não exatamente como paciente, mas como acompanhante. Sua mãe teve câncer e numa história muito mais recente, você teve uma grande amiga sua, que na verdade é amiga nossa, que a gente acabou perdendo a batalha arduamente nessa jornada. Queria que você explicasse um pouco, contasse o primeiro contato seu com a oncologia lá atrás, que há algum tempo atrás você me contou que foi algo... Não sei se foi a palavra desesperador como certo, mas que você não soube lidar, talvez, na época que aconteceu, e depois já com mais maturidade, como médica, como especialista, lidar novamente com uma grande parceira sua lutando contra o câncer. Essa parte aí da minha vida, vocês me conhecem bem, né? Eu sou uma pessoa super alegre, autoastral e tal. Mas foi uma fase realmente desesperadora. Esse foi o adjetivo que eu acho que eu usei mesmo. Porque eu estava no último ano da faculdade e minha mãe palpou um nódulo, né, no autoexame de mama. E eu, no outro dia, já marquei todas as avaliações para ela e realmente se confirmou que era um nódulo maligno. E aí meu mundo caiu porque a gente vem com uma expectativa daquela nossa vida em tudo, né? Você faz planos. Então eu estava me formando, ia melhorar muito as questões financeiras, etc.
E eu estava muito feliz por isso, e eu vi meu mundo desabar. Só que eu não conseguia externar e não acho que não deveria externar isso para ela. Então, eu absorvi muito para mim. Então, era semanas chorando, assim, copiosamente, desesperadamente, sabe? Porque eu nunca contemplei essa situação na minha vida. Então, era algo que eu não imaginava e eu fui pega de surpresa. E aí, assim, eu não, pra você ter noção, nem o bloco de CA de mama que eu tinha que estudar, eu não estudava. Eu tava numa fase de evitação do assunto, porque me doía muito, né? Até que eu comecei a absorver aquilo, né, de uma forma mais madura, vi que não era aquele bicho de sete cabeças. Eu acho que assim, eu entendo exatamente que os pacientes que às vezes nem tem tanto esse letramento em saúde que a gente já tinha, apesar de estar na faculdade, sentem. Eles pensam que é uma pior, tipo assim, não tem solução, A mas falta da informação, né? a gente fica assim do nada no escuro. E aí chegou até um ponto de eu pedia para falar sozinha com o oncologista da minha mãe para eu. Porque eu não sabia nenhum tipo de tudo. Tá, o que ela tem? Só esse tipo de conversa, né? Ele deve ter me achado uma louca. É porque não é tão introduzido o termo oncologia dentro da faculdade. E eu não queria saber no começo, aí depois eu demorei uns meses e falei com ele. Falei, mas me fala, qual é o prognóstico dela? Eu fiz a pergunta de 1 milhão que eu gostaria muito de saber. Não, o prognóstico dela é muito bom, o tumor tá no início, lá, lá. E aí, aos poucos, eu fui processando as informações, porque nós que sabemos algumas coisas, acho que sofremos mais, tenho certeza que sofremos mais. É, e aí eu comecei a entender aquela situação. E, cara, um livro que me ajudou muito, por isso que eu falo que a minha história com medicina e estilo de vida é de muito tempo atrás, foi o Anticâncer, um livro de um cara que era um neurocientista nos Estados Unidos e que um dos alunos dele lá, alunos não, voluntários, faltou para fazer a ressonância de cérebro lá que eles estavam fazendo para um estudo e ele foi descobrir um tumor. E aí ele não se contentava porque os médicos falavam assim, cara, faz aí seu tratamento, vive sua vida, assim, né? Não fica muito preocupado, vive sua vida. Ele queria recomendações mais específicas. Que eu posso comer tal coisa, eu posso fazer tal exercício. Então ele começou a reunir algumas coisas na literatura. E aí ele falou da alimentação. E esse livro foi assim, puf, é isso que eu vou fazer. E aí nesse livro ele fala muito sobre alimentação. E a minha mãe não tinha alimentação boa naquela época, né? Sobre de nada. Então alimentos mais in natura, menos ultraprocessados. É, alimentos verdes, e sabe essas coisas assim que parece besteira, mas que sim fazem diferença e hoje cada vez mais temos estudos mais robustos. Naquela época dele já nem tinha tanto, tinha estudos às vezes observacionais, mas que viam ali um grau ali de recomendação naquele tipo de alimentação, sabe? É, então eu fui seguir este livro exatamente. Então, exercício físico, mãe, a senhora vai fazer uma caminhada. Eu fazia uma caminhada. Que mais que eu fiz? Ah, eles falavam muito sobre o estresse, sobre a depressão, sobre essa falta de conexão mesmo social, desse engajamento com a comunidade, com as pessoas. Coloquei ela num grupo onde muitas outras mulheres tinham câncer de mama e ela viu ali conexão. Aí fazia terapias alternativas, a espiritualidade. Hoje tem estudos de espiritualidade com câncer e até na hipertensão, mostrando redução de hipertensão. E não é estudos assim. Antigamente, eu mesmo no congresso de cardiologia, eu dava risada das mesas redondas de espiritualidade. Falei, é o povo da espiritualidade aqui. Peraí, deixa eu ver lá uma estatina de alta potência que acho que também vai bem. Não é de assim. oncologia hoje em dia Tá crescendo muito cada vez mais. É um tema interessantíssimo e hoje a gente já consegue avaliar através até de fatores laboratoriais de pesquisa de melhora da endotélio com medidas de espiritualidade. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. E esse livro já falava sobre isso. Então, ela também, nesse momento, ela se apegou à espiritualidade dela, a religião que fazia sentido para ela. Eu apoiei em todos esses sentidos. E ela passou o ciclo inteiro de quimioterapia sem nenhum tipo de intercorrência. E assim, foi assim, intercorrências mais negócios. Tinha aquele período que era mais difícil, mas vida que seguia, né? E aí ela passou por essa fase e aos poucos eu fui respirando. E aí, de repente, já depois de um tempo, né, médica e tal, eu tive. Quando ela terminou aqui, desculpa, mas quando ela terminou aqui, você já estava formada? É, estava já terminando,
Eu lembro que na minha formatura ela entrou até de peruca e tal, ele estava terminando. É o que eu ia perguntar uma coisa, porque assim, como você foi minha R mais de clínica, e o Gabriel foi muito mais R mais nossa de clínica também, Uhum. nós tivemos muito contato na enfermaria de clínica médica com pacientes oncológicos. E você tinha recém tido sua mãe com câncer de mama. Como é que foi, assim, você se ambientar numa enfermaria com muitos pacientes graves, oncológicos, e você ter tido uma experiência antes? Eu não vou falar isso para você, porque nós tivemos experiência também. O Gabriel não era oncologista, mas eu era oncologista já e tive o diagnóstico da minha mãe com câncer de mama. Então, assim, é uma coisa contraditória, né? Mas eu não queria escutar falar de câncer em casa, mas eu tinha que trabalhar com isso fora, porque era meu trabalho. Sim. E a nossa enfermaria por si só Era. é uma enfermaria com desfechos ruins. Justamente. Porque a gente acaba internando aqueles pacientes que estão com pior prognóstico, que estão em final de vida. Acho que Sim, justamente. E aí, como é que você conseguiu lidar isso psicologicamente? Né? Diana, eu não pensava muito mais. Eu pensei muito na fase dela do início do tratamento, fiquei muito mal, e aí eu fui buscando elementos até de terapia mesmo, para poder lidar com isso. E assim, eu me blindei emocionalmente para poder ser um pouquinho mais de fortaleza para ela. E aí, quando eu me deparei com aquela enfermaria, e eu acho que sei lá, acho que era mais como uma forma de eu me proteger. Eu tentava não me envolver tanto. Não me envolvia tanto porque eu sofria também. Não que assim você vai ser frio, Gelado. mas eu não me envolvia tanto ao ponto porque me vinha realmente lembranças bem difíceis. E até porque o paciente que recém termina o tratamento fica sempre naquela. E a recidiva, né? E a recidiva? é um Ficava aquela. fantasma, né? É um É um fantasma fantasma. que persegue a vida do paciente. E as perguntas da Juliana é interessante, que agora me veio na cabeça. Meu pai morreu, estava no primeiro ano de faculdade, né? Do câncer de pulmão. E lá em Curitiba, não sei se ainda tinha um estágio no Erasto Gettner, que é um hospital voltado para o câncer lá, que era um estágio bastante concorrido, tinha prova para prestar, e eu acabei prestando essa prova e passei. E você entrava, você caminhava como acadêmico 8 horas, 12 horas, e cada um tinha uma função, e eu estava na transição da função de ser instrumentador para começar a ir para o ambulatório. Subindo. E o primeiro. Era subindo as patentes. E o primeiro ambulatório que eu participei, eu nunca tinha. Era muito antes de estar fazendo em contato com o paciente, né? Então, o primeiro ambulatório que eu participei era um ambulatório de tumores torácicos. E o primeiro paciente era um paciente com câncer de pulmão. Eu que fui fazer a anamnese do paciente. Assim, eu olhava para ele e via meu pai o tempo todo. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Isso tá. E a gente já passou aquele limítrofe da empatia, né? E você começa a vivenciar tudo aquilo, você começa a sofrer pelo paciente porque você acha que ele vai ter o mesmo desfecho que meu pai teve. Isso eu acho que é algo assim. É algo que nós médicos temos que lidar. É igual se um familiar meu tem um infarto. E eu falo disso todo dia, entendeu? Sempre vai ter aquela culpa, vai ter aquela reviver sempre que você experimentou essa situação. E a gente se blinda de algumas formas, né? Então, eu me blindei desta forma, não me envolver tanto, porque a reviver esse momento é bem difícil. É doloroso para nós. Então, seria muito mais fácil, né? No hospital eu sou médico, eu saio do hospital, saio do estacionamento, agora eu sou filha. Por isso que as pessoas, algumas pessoas, alguns livros e até coisas que eu já li aí por artigos, falam que a gente não deve atender nossos familiares, né? A gente tem um viés enorme disso, né? Porque inconscientemente a gente minimiza muita coisa, ou às vezes, pelo contrário, mas eu vou pedir um cateterismo porque ela tá com dispneia, então pode ser um equivalente anginoso. E às vezes vai pro CAT, aí não tem nada, às vezes no CAT acontece uma. E às vezes a gente acaba pecando mesmo pelo excesso, né? Você faz uma conduta que não precisava e acaba trazendo mais malefício. Ou minimizar, né? Assim, você olha a tomografia e fala assim, pô, esse nódulo, não é nada. Você falando dessa minimização aí, aí eu colocando um gancho aí que você me perguntou também, depois de muitos anos, eu fui reviver essa situação com a minha melhor amiga, né?
Eu, na minha cabeça, quando ela me falou, eu falei, não, não deve ser nada, não. Para com isso. E aí ela fez toda a biópsia, enfim, e veio toda a situação em que veio, que foi bem complexa, né? E aí eu me vi nessa situação novamente. Eu já tinha mais elementos, mas era com uma pessoa que era diferente aí do meu círculo, era uma amiga, mas que eu achei que eu ia tirar de letra, mas eu sofri muito toda essa situação dela. E tentei fazer aquilo que eu fiz com a minha mãe, de ser mais fortaleza, de deixá-la para cima. Mas, cara, e eu vivi coisas que com a minha mãe eu não vivi. Porque a minha mãe melhorou bastante. E tá aí curada, né? Eu só vi com várias recidivas, com vários tratamentos. E eu vi, assim, um sofrimento, assim, muito maior. Aí eu fui ficando, assim, sem repertório nenhum para falar, e aí eu me apeguei ao que eu tinha, que era Tá com um pilar ali para poder aguentar mesmo, né? eu me apeguei à espiritualidade, a palavras motivacionais e simplesmente a presença. Tem uma hora que foi só a minha presença, nem eu tinha muito o que falar. E foi extremamente difícil vê-la partindo, né? Você sabe como foi difícil para mim isso aí, né? Até hoje eu lembro e é bem complicado porque é uma pessoa que marcou muito a minha vida, era uma pessoa muito presente. E aí eu experimentei o outro lado do paciente oncológico quando o desfecho não é bom. Só que eu tentava contemplar os momentos com ela da melhor forma possível, sabe? Até o último momento, acho que falar do quanto eu a amava, de quanto ela foi importante para mim. E eu acho que isso também faz parte do momento, assim, do paciente, quando até a gente mesmo fala, vou deixar ele ir, se for assim para ser, sabe? É um momento que eu tava brigando até com o meu pensamento, não pode ser, não pode ser. A gente, até para ir embora, tem que se preparar, tem que deixar ir. Eu achei que naquele momento ela de fato não. E falei as coisas que eu deveria ter falado e não tive o arrependimento de falar, nossa, eu nunca falei isso pra ela, não falei que eu amava ela, que ela era. Falei. E aí hoje é uma coisa que me conforta, de ter sido tudo que eu podia ser para ela, falar o que eu deveria falar mesmo para ela, sem esperar outro dia. Ah, esse é emocionante o seu relato, é marcante para todos nós que convivemos com ela. Foi a única paciente que entrou no meu consultório que a hora que ela abriu a porta eu chorei, porque ia ser difícil, como foi. E acho que é muito importante da nossa visão aqui, né, do outro lado da mesa, que não é romantizar o câncer. O câncer vai deixar feridas abertas, vão deixar algumas cicatrizes, vão deixar perdas pelo caminho, mas também vão deixar histórias de sucesso. E acho que o mais importante é a gente tentar, como você acabou de falar, tentar tirar o lado positivo da experiência. Assim. A perda é grande, a saudade é grande, a falta é grande. Mas tentar tirar alguma experiência positiva para o crescimento pessoal de todo mundo que teve essa convivência, né, com o paciente oncológico. De forma alguma tentar romantizar, porque eu acho que o câncer não tem como, pelo menos até o momento, não tem como romantizar, porque é algo que traz muito estigma. Sim, eu tento e hoje olho essa situação bem melhor, sabe? Mas eu mesmo foi um trabalho nisso aí, né? Até com o psicólogo eu falei, porque eu acho que não adianta a gente também ficar achando que é normal alguns certos sentimentos toda vez. Assim. Não, às vezes você tá vivendo aquilo de uma forma que você precisa até para você seguir a vida, ressignificar aquilo. E aí eu precisei de ajuda profissional, falei sobre essa situação com uma pessoa que já me acompanhava, porque é traumático, eu fico imaginando para a família, né? Não, Para com a família, certeza assim, eu, apesar de me considerar como ela, como se fosse alguém da minha família, assim, mas eu não imagino a dor de uma mãe, né? Disso, então, assim, até para, acho que o Gabriel às vezes, talvez teve esse mesmo problema, até para falar com a família dela, para mim é doído,
E é um paradoxo, porque eu estava sempre na casa da pessoa. Eu não consigo hoje em dia falar 100% com a família sem lembrar, e eu até fico com medo de falar e trazer memórias ruins para eles, sendo que não deve ser assim. E eu não sei como está esse processo todo, então eu prefiro eu agora trabalhando em mim, né, me ressignificando essa perda e lembrando dela de uma forma, da melhor forma possível, porque nós vivemos momentos maravilhosos, isso eu não posso negar. Eu, eu até hoje tenho os áudios delas, as loucuras que eu enchi o saco dela, que eu era a amiga mais, deve ser a mais chata. Eu falo que e pegava no pé e brincava e brigava, ela brigava comigo mas a gente se amava e se entendia muito bem. Então eu guardo esses momentos hoje com mais saudosismo, mais alegria do que realmente foi alguns meses atrás, onde estava muito difícil, imagino. Acho que a ajuda psicológica nesse momento é de ter uma valia, né? É bem importante, né? Porque a perda é dupla, né? Então, e muitas vezes fica patológico, né? Com luto patológico, na verdade, e acho que a psicologia, a psiquiatria está aí para poder ter esse apoio, acho que para os cuidadores do paciente, para os familiares, porque muitas vezes sofrem, né? Não é só o paciente que sofre, mas o entorno também sofre. Eu não imagino, eu não sabia, a especialidade de vocês deve ser muito difícil lidar com isso todo dia. Vocês também têm que trazer blindagens para a vida de vocês, porque tem que ter mecanismo psicológico aí para poder conseguir. E aí, assim, ver também em casos exitosos uma alegria também, né? Saber celebrar as coisas boas, né? Esse saudosismo, essa questão das memórias boas que as pessoas ficam. Eu acho importantíssimo o trabalho da medicina paliativa nesse estar do paciente, né? Nesse estado de coisas, né? Do entorno, de envolver a família, porque eu vejo que quando há uma preparação prévia a isso, lógico que tem casos que não é possível isso, mas quando tem uma preparação prévia, eu vejo que a despedida é mais leve, a despedida é mais assim, sabe? Tanto para o paciente como para o familiar. Então, mas tem casos que não dá. Infelizmente, né, é muito rápido, a família, é o processamento que vem depois. Mas o pensamento do familiar e do paciente não permite tanto também. Acho que a Paula comenta isso, né? Quando a Paula esteve aqui com a gente, desse acompanhamento pós-passagem, né? E eu vejo, é muito difícil, porque a minha mãe, eu acho que ela superou muita morte do meu pai, se é a palavra certa, que eu não sei até hoje se minha mãe superou realmente, mas porque ela mudou completamente, ela, tipo assim, ela largou a Apucarana para trás. Quando ela volta para Apucarana, ela não sai da casa da minha irmã, ela não vive mais a cidade porque tudo lembra meu pai. Então, assim, a única coisa que ela fez, talvez por aqueles pensamentos de que o acompanhamento psicológico não é importante, porque os pensamentos mais arcaicos, né? Sim. E o que fez ela melhorar foi ela mudar completamente a vida dela e não ter mais aquele padrão, daquele estilo que fazia lembrar muitas coisas. Talvez exato. foi a forma dela. Exato. O mecanismo dela. Mas realmente não. Você sabia que a medicina paliativa atua bastante também na cardiologia? Acho que agora até mais. Antigamente a gente quer muito assim. E a cardiologia é uma das especialidades que mais tem novidades. Uma hora a gente não conseguia fazer uma cirurgia de troca valvar sem abrir o peito. Hoje o paciente deita na sala de hemodinâmica, em 30 minutos ele está com uma prótese nova que vai dar uma sobrevida para ele ali muito boa. Então, você chegar no ponto da paliação na cardiologia, ela é bem assim recente. E aí a gente hoje tem utilizado muitos os conceitos da medicina paliativa e mandando mesmo. A Paula tem, eu compartilho com ela e com alguns outros colegas que fazem, alguns casos que o paciente ele está já com toda a terapêutica possível e aí mais do que isso seria medidas assim para prolongar sofrimentos, né? E aí a gente tem que preparar o entorno da família e a gente percebe que nesse contexto muitas vezes é a família mesmo que precisa do apoio mais do que o paciente. O paciente está resolvidíssimo e a família. Então a gente até na cardiologia a gente utiliza essa questão mesmo da paliação, sabe? Às vezes a família que não aceita o paciente. É que às vezes falta o entendimento, né, do que realmente está acontecendo, que é uma doença irreversível, que chegou, que não há terapêutica mais eficaz, e como você falou,
que é postergar o sofrimento do paciente, né? A gente pensa que assim, é manter o paciente vivo a que custo e para beneficiar quem? É uma hora, os filhos, né? Eu tenho muitos casos de filhos que não aceitam que, mas você tá com 95 anos, 96. Eu entendo. E eu sou bem aberta, porque hoje eu acho que com a tecnologia, sendo um idoso robusto, se vive muito bem. Eu tinha um paciente de 82 anos, que ele era até maratonista. E assim, eu falo, tudo bem, é idoso de 82, é uma funcionalidade, vamos ver a funcionalidade. E idoso de, sei lá, de 60 que não tem a funcionalidade, às vezes, do 82. Quem é esse paciente, né? E aí a gente tenta, até através mesmo também da medicina do estilo de vida, ver estratégias que pode dar qualidade de vida para ele. E aí existe o conceito de desprescrição. Para que tomar isso? Vai impactar em quê? Às vezes a gente quer prescrever demais e acaba dando mais efeitos colaterais, gastos, e o paciente não vive bem com isso, sabe? Então é uma conversa que eu tenho mais com a família do que com o paciente. E aí eu começo a entender o contexto para ajustar a expectativa. Eu acho que tudo é uma questão de ajuste de expectativa. E aí eu sou curiosa nesse contexto. Eu falei, tá, mas o que você quer? O que você gostaria? Eu faço essa pergunta. O que você gostaria que sua mãe ou seu pai estivesse fazendo agora? Tá? Você gostaria que ele estivesse jogando bola. É possível isso acontecer? Isso se chama de defusão cognitiva, que o paciente ele cria coisas na cabeça dele que não são plausíveis à realidade. E aí você tem que trazer ele ao racional para ele entender. Olha, fulano, é uma coisa que às vezes acontece. Olha, me falaram que se eu fizer, sei lá, tomar água com sal, vai subir a minha pressão e com isso eu não preciso mais, sei lá, fazer tal coisa. Ou ao contrário, tomar água com açúcar, pressão baixa. Se eu pisar na cebola, outro dia foi dessa da cebola, que eu achei sensacional. Se eu pisar na cebola, a pressão vai abaixar e aí eu não preciso mais tomar o remédio. E aí você fica até meio assim, antigamente eu tinha uma, cara, quem que inventou isso pra essa pessoa? Aí você vai começar a entender o porquê que ela pensa que lá eu ouvi em tal lugar, tá? Mas aí você traz ela pro racional. Você começa a explicar mesmo, como se fosse um professor de medicina, mas uma medicina com uma linguagem acessível. Olha, o sistema cardiovascular, ele funciona assim. Ele tem um estresse que você passar, a sua pressão vai subir. Se você tiver dor, a sua pressão vai subir. Se muitas vezes você dormir, a sua pressão cai. Isso chama-se o descenso noturno. Ele tem uma porcentagem ali que a gente considera normal. Tem algumas pessoas que não dormem e não cai tanta pressão porque às vezes tem um distúrbio do sono. Então vamos entender por que está acontecendo isso quando você afere sua pressão. Ela dá essa alteração. A nossa pressão nunca é 12/8 porque nós somos seres. Então tem coisa que parece óbvio pra gente, mas eles não sabem isso. E aí você começa toda uma educação em saúde para você tirar ele da defusão cognitiva de achar que, então quer dizer que a hipertensão é uma doença crônica, né? Se você não tomar remédio, infelizmente, ela vai trazer as consequências. E aí não é água, cebola, pisar na cebola, água com sei lá o quê. Essa foi boa, mas que funcionou, hein? Eu quero ver. Deve ter uma ciência por trás. Pisou na cebola e relaxou. Eu tô louca pra pisar nessa cebola às vezes também. Aí, enfim, aí você vai trazendo. Aí você percebe que ele, só pelo fato dele ser educado em saúde, ele começa a absorver aquela medida e tomar o remédio todo dia. Sim. E tem umas coisas que você pode perguntar para o paciente. Você começa a perguntar por que ele faz isso. Você escuta as respostas mais assim, sem noção nenhuma. E aí você tem que situar ele na realidade para sair disso aí. Porque senão ele vai ficar naquilo e ele entra naquela realidade na cabeça dele e acabou. É muito louco isso aí. Eu tô impressionado com essa especialidade, sinceramente. Cara, eu também. Você só achava que era blogueiragem minha, né? Não, de forma alguma. Não, mas é que é uma coisa tão assim. Cara, é porque assim, se eu conseguisse abraçar essa estratégia, fazer o paciente entender a estratégia do tratamento oncológico, trabalhando já com as falhas, com as recaídas, né? Seja a falha de quem voltou a fumar, ou
a própria recaída da doença naquela estratégia que você montou para aquele paciente. Camarão, eu tô maravilhado com Já vai lá na a... clínica, Vou lá na- né? Falando nisso, Camarão, quem nos assiste, nos escuta e também ficou maravilhado com a sua explanação, onde e querem fazer esse plano de acompanhamento contigo, onde que eles te encontram? Rapaz, é difícil. Aquela que vai fazer de difícil agora. Eu estou ali na Cardiocor, na Rua Miranda Reis, e posso ali atendê-los com o maior prazer. Sempre sirvo cafezinho, muitas vezes chá e um francisquito. Pro paciente. Tá falando tudo isso, é o Francisquito. E já pensou pra ser pai não tem esse francisquito? Mas é sério, sempre tem um francisquito lá na minha sala. E tô lá na Cardiocor, a gente faz um trabalho aí de prevenção, de acompanhamento de pessoas que já têm realmente patologia. E aquela questão também de avaliações pontuais, né? Até a cardio-oncologia aí como uma especialidade, a gente atua lá na Oncomed, né? Os pacientes que são da Oncomed e eles têm ali uma demanda, né? Cardiológica por conta de algum efeito colateral da químio ou até mesmo de alguma questão de prévia que ele tinha, precisa de um suporte para passar pela quimioterapia. Os pacientes de lá eu tenho atendido, tenho vários pacientes com vocês e a gente tem sucesso aí em muitos casos. E aí eu estou à disposição assim para mostrar e para conversar sobre essa vibrante especialidade aliada à cardiologia, é sucesso demais. E rede social? No blog da Nath, O blog, o blog. é da doutora Natália Camarão e eu, institucional, é a Cardiocor MT. Tem outras colegas lá na Cardiocor que tem esse padrão de atendimento empático também. Eu tenho prezado muito para ter uma equipe que fale a mesma língua, sabe? Uma galera que é jovem, mas que é atualizada, tem interesse, se importa. Isso é muito gostoso. Eu aprendi muito isso com vocês no Comédia, viu? Verdade. São metas aí que eu tinha quanto, né, ter uma clínica e fazer um engajamento aí melhor E eu vi, assim, as reuniões clínicas que acontecia, querendo ou não, isso não tem em qualquer lugar, né? Esse olhar, essa questão, esse atendimento multi, isso me encanta e cada vez mais eu tenho sonhos aí para implementar na minha clínica voltado a isso. E vem novidade por aí. Lá na rede social vai ter novidade. Só arrasta para cima. Camarão, eu queria agradecer esse tempo seu. Você que é mãe de 2 guri, esposa, professora, médica, entre outras facetas. Que não podemos falar. Arranjou um tempo na sua agenda para vir compartilhar com a gente, trocar uma ideia, bater um papo. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. Você me ajudou enormemente num momento muito difícil da minha vida e de graça você se aproximou e me ajudou. Foi uma das mãos que me ajudou a sair da onde eu estava. Então só tem Você vai contar só as coisas boas. Deixa pra lá. Então, muito obrigado. Eu desejo todo o sucesso para você, né, nessas novas coisas, nas novidades que você tem para trazer. Capacidade você tem, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Desejo sucesso e muito obrigado pela sua participação. Bom, não tem nem muito o que falar depois que o Gabriel falou tudo aí, né, nesse caso. Não, mas agradeço mesmo, Camarão, pelo espaço que você deu na agenda aí, realmente. Eu estou até agora encantado com o que você está fazendo. Realmente é uma coisa que não esperava, é uma coisa que ajuda, não é só paciente oncológico, cardiológico. Vai ajudar todo mundo que queira ser ajudado, né? Acho que até quem não é tabagista, não é etimista, mas que precisa. Que é prevenção, né? É porque às vezes nem sabe que tem que prevenir. Que dá para melhorar, coisa, né? Então, assim, eu tô maravilhado, parabéns. Qualidade de sabe que você tem, como o Gabriel disse mesmo.
te conheço aí desde a residência, a parceira, amiga, sempre quando a gente se encontra, é muita risada, muita resenha aí. Agradeço de coração mesmo. Obrigado pela entrevista. Agora eu que vou agradecer, né? Eu agradeço demais o convite de vocês, adoro falar, né? Adoro falar entre amigos. Eu acho esse projeto de vocês sensacional e assim aproxima demais assim a gente de um outro lado realmente que a gente até tem às vezes um contato, mas de uma forma tão leve como vocês colocam. Eu acho que vocês estão de parabéns pelo. E além disso, vocês são excelentes profissionais, compartilham um monte de pacientes juntos, né? E extremamente éticos, acessíveis e queridos. E contem comigo. Sucesso aí. Obrigado. Obrigado a todos que nos assistem, nos escutam. Sigam-nos no Instagram, Dr. Gabriel Zanardo. Dr. Juliano Castiglione. Nós estamos também no YouTube, no canal do Outro Lado da Mesa. Compartilhem, nos sigam, toquem o sininho e nos deem feedback sobre pautas, sobre comentários, o que vocês gostariam que a gente discutisse. Um abraço a todos, até o próximo.